Se você está numa situação em que você está se culpando por absolutamente tudo, cada tropeço que você dá, cada palavra que sai errado, cada mal entendido que as outras pessoas têm sobre o que você faz ou fala, qualquer culpa ou qualquer arrependimento que você sente acaba sendo muito disfuncional e você se culpa e se arrepende por tudo de errado, o que acontece? Você acaba tendo um problema de leitura de locus de controle, tá? O que é locus de controle? Gente, eu sempre quis falar isso em live. Locus de controle é o seguinte: locus é grego para lugar, ok? É que nem tem na genética lá o locus gênico e tudo mais, que é a parte do DNA, enfim, tem esse termo, às vezes a gente usa em outras situações. E a gente vai usar aqui também, né? Locus de controle, lugar de controle. Estranhamente, o plural de palavras que terminam com S no momento cultural aqui, né? Que terminam com S no... desculpa. Não, tá correto. Geralmente seria losse de controle ali, né? Se a gente for utilizar, mas eu vou utilizar como locus de controle, tá bom? Então, locus de controle tanto no plural quanto no singular. O locus de controle, ele é o seguinte, é a nossa leitura de onde está a responsabilidade por uma determinada coisa que aconteceu. Ela é externa ou interna? É um locus de controle interno, ou seja, de nossa responsabilidade, né? O que nós fizemos ou deixamos de fazer foi o que gerou aquele resultado, seja ele positivo ou negativo, ou ele é um locus de controle externo, no caso, algo que estava para além do nosso controle, que gerou aquele resultado. Nós precisamos ter uma leitura mais realista possível do locus de controle de cada coisa significativa que acontece com a gente. A maior parte do tempo a gente faz isso assim sem nem perceber e a leitura está certa. Mas às vezes a gente acaba aprendendo muito errado e enrijece algumas más leituras. A gente cria uns padrões que ficam muito cristalizados e que são não muito realistas, que não se atualizam muito bem com as informações que a gente acaba tendo da realidade, as evidências práticas que a gente acaba tendo. E aí o que acontece? Isso é um grande problema para a gente. Pode surgir dois problemas disso aqui. Um é a culpa e o arrependimento disfuncionais, mas eu vou falar dos dois aqui, eu vou fazer o over-delivery aqui para vocês, porque eu não sei fazer de outra maneira, vocês me conhecem. O que acontece? A verdade é que a maior parte dos resultados que a gente tem na vida não tem apenas um locus de controle interno ou apenas um locus de controle externo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que a maior parte dos resultados que ocorrem com a gente não é controlada só por coisas que estavam fora do nosso alcance ou só por coisas que estavam dentro do nosso alcance. Algumas coisas são, sim, extremas desse jeito. E faz parte, a gente precisa aprender a identificar elas também. Mas boa parte das coisas, a maioria, é alguma divisão entre as coisas. O exemplo do vestibular que eu falei agora há pouco. Algumas coisas, como o seu esforço, o seu preparo, você ter estudado as matérias que iam cair e não outras coisas, já vi esse tipo de coisa acontecendo, né? Você se preparar usando metodologias corretas e tudo mais, é parte do locus de controle interno que vai ser parcialmente responsável pelo resultado que você vai ter no vestibular. Porém, uma série de outras coisas do locus de controle externo também faz parte do que vai ser o seu resultado. Como eu falei agora há pouco também no exemplo, vou trazer ele de novo, vou reciclar exemplos aqui. As perguntas exatas que vão cair, você não tem controle sobre elas. E pode cair algumas temáticas que você estudou mais perto da hora do vestibular ou mais longe da hora do vestibular. E você é um ser humano, você não tem tempo de estudar tudo perto da hora do vestibular. Ainda mais de vestibulares bem difíceis que tem muita matéria. Você tem que priorizar alguma coisa, é humanamente impossível você fazer diferente. Então, dependendo de qual questão cai ou não, também pode fazer uma diferença muito grande. Ok, você não tem controle absoluto sobre tudo isso. Outro exemplo de uma coisa que vai determinar pesadamente se você, por exemplo, vai passar ou não no vestibular.
A concorrência. Você não controla a concorrência do seu vestibular. E aquele ano pode ter uma concorrência muito alta, ou pode ser uma concorrência muito bem preparada. Pode ser um outlier, ou aquele ano pode estar mais leve a concorrência. E isso pode fazer isso pode fazer não, isso vai fazer uma completa diferença para o resultado do vestibular. Mas é parte do locus de controle externo. São coisas que você não pode controlar. Então percebe como o conjunto dessas duas coisas, coisas que você controla e que você contribui positivamente ou negativamente para um resultado, com coisas externas que você não controla, fazem a maior parte dos nossos resultados. Não digo que tudo seja 50-50, mas que seja 60-40 em uma situação, 70-30 em outra. É muito uma química ali entre as duas coisas, né? Uma reação química, vamos dizer assim, entre esses diferentes elementos. Okay? E a gente precisa ter essa leitura. A gente precisa ler corretamente quais coisas estavam no nosso poder que contribuíram e quais coisas não estavam no nosso controle. Locus de controle interno e externo, respectivamente. Só que, quando a gente tem aquela leitura enviesada que eu estava falando mais cedo, que a gente pode ter aprendido muitas vezes com os nossos pais, nos culpando por tudo, independente se era de nossa responsabilidade ou não, né? Ou coisas que a gente vai aprendendo com a vida, nas nossas relações, nas nossas experiências, ou com a cultura do management, como eu falei mais cedo, e todas essas questões culturais, né, essa tapeçaria muito rica e complexa de fatores que contribuem para a gente criar a nossa percepção sobre a realidade. Se a gente acabou enviesando a nossa visão para achar que um resultado negativo que a gente obtém é sempre de nossa completa responsabilidade, ou seja, é apenas sempre o locus de controle interno, gente, isso vai gerar uma culpa e um arrependimento absurdamente disfuncionais, tá? Isso não funciona, tá certo? Isso é uma coisa que vai só gerar, ou majoritariamente gerar, sofrimento emocional e vai trazer pouquíssimo benefício prático. Na verdade, provavelmente o prejuízo prático que isso vai trazer é muitas vezes maior do que o próprio benefício. Por quê? Você vai se culpar não apenas por coisas que você poderia olhar e falar, eu deveria melhorar isso aqui, eu deveria fazer uma escolha diferente aqui. Mas você vai se culpar também pelas coisas que não estão no seu controle. E aí você não vai conseguir entender exatamente o que você precisa mudar. Porque você vai se culpar por tanta coisa ao mesmo tempo que você não vai conseguir separar o que cabe a você mudar. E aí você vai se desesperar demais e você vai começar a paralisar. Né? Você vai se achar a pior pessoa do mundo, a pessoa mais incompetente, a pessoa mais errada ou alguma coisa assim. E você não vai conseguir ter nem a cabeça, nem a visão, nem o discernimento para conseguir entender. Não, peraí. O que eu controlo nessa situação é essa parte e é isso que eu tenho que mudar. Ou seja, você vai contra a ideia inicial de por que nós, seres humanos, sentimos culpa ou arrependimento, que é buscar o autoaprimoramento, buscar evitar cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Ok? Então, isso é muito importante. Se você está se culpando por coisas que não dizem respeito a você, né, se você não separa qual é a sua responsabilidade, a responsabilidade externa por um resultado negativo, você vai estar impedindo o seu desenvolvimento enquanto ser humano, de obter resultados melhores para você, para machucar, quem sabe, menos as outras pessoas. Ou seja, é a coisa mais contraproducente que existe. Mas se você está fazendo isso, relaxa. Eu sei que você não está fazendo isso por querer. Você está fazendo isso porque você foi ensinado dessa maneira. Às vezes a vida inteira, 10, 20, 30, 40, 100 anos de idade você aprendeu isso. Então eu sei que o que eu estou falando agora não vai mudar completamente a tua vida. Mas eu espero que tenha dado essa sementinha aí de mudança. Tá? Que eu tenha plantado alguma coisa que permita você pensar um pouco mais nisso e considerar, será que não valeria a pena eu tentar mudar um pouco essa minha estratégia? Mudar minha leitura de realidade? E não ficar só mais acreditando no que, quem sabe, meus pais super autoritários ficavam falando sobre mim? Essa é uma maneira interessante de pensar.